Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando com o ex-padre, palestrante e consultor de empresas Zeca de Mello sobre a capacidade que todos nós temos de nos reinventar profissionalmente. Muito bem, Zeca, eu gostaria de saber de você também se é possível planejar uma mudança ou quanto mais a gente pensa, mais óbices, mais dificuldades a gente encontra para não mudar. Eu acho que é possível planejar, não é? Mas não se ater a um plano é perigoso hoje, porque eu acho que as coisas mudam muito rapidamente. Mas planejar é fundamental. Mas talvez se apegar demais a um plano é um pouco complicado. Porque, por exemplo, quando eu fiz a mudança na minha vida, eu procurei traçar uma estratégia. Então, conversar com pessoas, por exemplo, que eram especiais para mim, de ramos e atividades diferentes, né, que pudessem, eu fazia sempre a pergunta, como é que você, eu dizia que eu estava num momento de crise, que eu estava me afastando da vida religiosa, e eu perguntava para essas pessoas, como é que você me vê atuando na sociedade civil? Então eu recebi vários inputs, né, vários conselhos diferentes, e aquilo me ajudou a lançar alternativas, possibilidades. E não é uma coisa, não é um caminho que está dado, né? A gente vai descobrindo. E também não está pronto hoje. Né? Hoje, por exemplo, na minha vida, isso é muito interessante, há uma possibilidade de não fazer uma coisa só. Não, você pode ter a possibilidade hoje com as novas tecnologias de organizar o seu trabalho de diversas formas. Então, por exemplo, eu me dedico tenho minha empresa, eu presto serviço a algumas universidades, algumas organizações, instituições de ensino, com muita autonomia, mas também sou empreendedor individual, eu tenho uma outra atividade, por exemplo, sou produtor rural, né? Junto com a minha família, nós somos produtores de leite, temos uma fazenda de gado leiteiro, então, totalmente diferente da atividade que eu tenho como professor, mas aquilo também traz uma renda, me realiza, e tem outras atividades também que eu faço que não são remuneradas, mas que trazem também uma realização para mim. Então, ou seja, esse mix, esse composto, né? Então, hoje, e esse é um grande desafio, sobretudo para as gerações mais antigas, compreender que é possível você organizar o seu trabalho de formas muito variadas. Muito bem, você era considerado aí uma espécie de estrela da paróquia que você trabalhava no Rio de Janeiro, a paróquia Ressurreição em Copacabana, em razão aí da sua empatia com os fiéis aí durante as celebrações e assim por diante. Bom, agora você segue uma carreira como professor e palestrante e até como empreendedor, como você acaba de dizer, e continua então lidando com o público. A pergunta, que tipo de dom uma pessoa precisa ter para trabalhar com o público? Sobretudo a empatia, né? Essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso é uma aprendizagem constante. Todas as vezes que a gente se esforça por se colocar no lugar da outra pessoa, a gente está criando um espaço generoso para criatividade, para pensar coisas novas, porque você tomando a perspectiva do outro, você abre-se um horizonte novo para você. E também construção de relações mais duradouras. E eu acho que, sobretudo, a empatia. E para assim, qualquer função de liderança ou de trabalho com outras pessoas, tem uma coisa que é essencial. Tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. Tem uma história que eu gosto de contar de um químico que disse que era apaixonado por química, que amava a química. Ele dizia, eu amo moléculas, porque lidando com as moléculas você sabe exatamente quando você coloca um pouco de calor e pressão, exatamente como elas vão se comportar. Esse era tão bom em química que ele foi promovido na empresa à liderança, ao cargo de gerente. E ele diz, agora, lidando com gente é muito mais complicado. Você coloca um pouquinho de calor e pressão, você já não sabe mais o que vai acontecer. Então, assim, essa habilidade, assim, gostar de gente, gostar do desafio de desenvolver pessoas, acho que é chave para qualquer pessoa que trabalha em qualquer cargo de liderança, competência mais importante. Tá certo. Bom, você hoje dá palestras e presta consultoria Brasil afora, justamente na área de humanismo e de gestão. Como essas duas abordagens podem ser conjugadas aí, Zeca, na medida em que cada vez mais trabalhadores têm adoecido em razão justamente de modelos de gestão aí mirabolantes, centrados em metas exageradas e em resultados cada vez mais difíceis de serem alcançados?
Justamente por isso que é tão importante pensar em humanidades ou humanismo no ambiente organizacional, né? Porque os grandes desafios hoje que nós temos no campo da economia, das organizações, passam diretamente pela gestão de pessoas, né? Pelos recursos, chamados recursos humanos. Ou seja, são as pessoas, a interação das pessoas, das ideias das pessoas, das perspectivas que vão produzir e enfrentar os grandes desafios complexos que nós temos. Portanto, hoje a gente sabe, não é a tecnologia que vai fazer a diferença. Claro que a tecnologia é muito importante, mas a tecnologia é facilmente copiada, né? Mas é sobretudo a cultura organizacional, é sobretudo a interação, a capacidade que essa cultura tem de engajar as pessoas, né? Porque hoje a gente sabe que a grande motivação para o trabalho não é mais a motivação externa do tipo cenourinha. Olha, se você fizer isso, eu te dou aquilo. Não é. A grande motivação não é mais essa motivação externa, mas a motivação interna. Ou seja, a autonomia, a própria capacidade de se desenvolver em alguma habilidade, um propósito que a organização é capaz de inspirar. Portanto, os grandes desafios que nós temos nessa nova sociedade da informação, do conhecimento, passa diretamente e invariavelmente pelas pessoas. Bom, vamos falar um pouquinho de resiliência. Esse conceito tem sido muito utilizado na administração moderna e até dá para se dizer que tem sofrido algumas mutações. Primeiro era aplicado aí para aquelas pessoas que precisavam se submeter a qualquer tipo de situação dentro da empresa, assim uma espécie de flexibilidade submissa. E hoje é encarado como uma habilidade do trabalhador para enfrentar situações adversas dentro da organização em que atua. E a sua opinião sobre esse conceito, resiliência? Eu acho que é um conceito importante hoje, né? Sobretudo ligado ao de autonomia, né? Essa capacidade de autodireção. Esse é um dos grandes desafios da gestão hoje, né? Desafio próprio da liderança, ou seja, só existe uma liderança de fato quando existe uma confiança entre as pessoas. Então, essa capacidade de se autodeterminar, portanto, de enfrentar os desafios que são inerentes a qualquer atividade, ou seja, de se reinventar, de passar pelas dificuldades, é fundamental, é chave para qualquer pessoa nessa nova conjuntura de negócios e organizacional em que nós nos inserimos. Muito bem, eu preciso chamar mais um rápido intervalo, é só um minuto.